Boa tarde, galera. Tudo bom? Aqui quem fala é o professor Marcos, de História do 7º ano. Estou aqui para passar algumas orientações para vocês a respeito do tema Grandes Navegações. Principalmente algumas orientações a respeito do pioneirismo português. Tá certo? Para essa aula vocês podem utilizar o livro de vocês, certinho? Podem usar o livro, pegar o livro lá, ver, né, a respeito do pioneirismo português, ok? Também sobre o processo das grandes navegações, né? Então, inicialmente, nós vamos estar vendo como é que começou as grandes navegações, né? Como se deu esse início, né, do processo das grandes navegações. Como vocês podem perceber aqui, né, nós temos aqui vou passar para vocês pouco imagem, né, a respeito das grandes navegações, né, que é o início de todo o processo. Então, para entendermos como se deu as navegações, houve alguns eventos que ocorreram antes das grandes navegações, alguns eventos que ocorreram anteriores. Quais foram eles? Nós temos as cruzadas, um evento extremamente importante que ocorreu antes, né, do processo das grandes navegações. Essas cruzadas, como vocês já sabem, foi uma luta, né, uma chamada Guerra Santa entre os islâmicos e os cristãos católicos que queriam posse, queriam ter em suas mãos a cidade de Jerusalém. E aí foram vários momentos onde houve, né, a conquista, a reconquista de Jerusalém por parte dos muçulmanos, por parte dos cristãos, né, e assim foi as cruzadas. Posteriormente às cruzadas, nós temos uma abertura comercial muito grande, né, uma abertura muito comercial. Okay. Outro fator importante também é que o Mediterrâneo, você já tinha um comércio muito grande no Mediterrâneo, claro que dominado pelos italianos e outras na região ali. Também outro comércio muito forte, né? Comércio oriental, o comércio do Oriente, né? Era muito forte mesmo. Então, a partir desses eventos, nós temos uma necessidade dos portugueses de adentrarem também nesse esquema do mercado, só que eles vão vencer, vão sair do seu comodismo, da sua zona de conforto e se deslocarem para o Atlântico, né? Irem para outro local, né, do oceano. Então, uma foto que nós temos aqui na tela, as embarcações de Cristóvão Colombo, né, em 1492, né, as 3 embarcações de Cristóvão Colombo, né, Mina, Pinta e Santa Maria, né, as 3 caravelas, né, de Cristóvão Colombo. E como é que se deu antes do expansionismo, nesse caso das grandes navegações? Primeiramente, nós vamos falar sobre o português, né? Primeiro, nós temos que é o primeiro movimento de globalização, a saída de Portugal para outros lugares, certo? Para outros continentes. Até então, onde os portugueses não tinham chegado ainda, certo? Onde até os portugueses não tinham ido, os europeus não tinham ido. Também houve uma necessidade de conquistar novas terras e metais preciosos. Eles queriam terras, queriam metais preciosos, alavancar, né, a sua economia. Até porque muitos burgueses se fizeram também apoiando esses movimentos, esse movimento das grandes navegações, até porque eles sabiam que poderiam obter recursos financeiros com esse investimento, certo? A partir desse investimento eles poderiam sim ter seus recursos financeiros bem, ter um retorno financeiro bacana, né? Houve um patrocínio das monarquias nacionais às expedições, como já foi falado, né? As grandes burguesias, as monarquias, né, patrocinaram, até porque eles saberiam que poderiam ter recurso financeiro grande. A Igreja Católica também, né? A Igreja Católica queria reafirmar a sua autoridade, né? E também ir de encontro, ou até mesmo contra, a Reforma Protestante, certo? E contra a Reforma Protestante. Era um ideal também da Igreja Católica no período, né? Reafirmar o seu compromisso, reafirmar a sua autoridade e principalmente a sua influência. Então a Igreja Católica também contribuiu, também estava ali junto, né? Contribuindo e patrocinando as grandes navegações. Okay? A burguesia queria encontrar novas rotas para poder quebrar o monopólio, que era
o monopólio comercial que existia no Oriente. Então, existia um monopólio comercial entre o Oriente. E era muito forte o monopólio comercial, era muito forte a venda, né, de produtos, iguarias, como noz moscada, ervas e outros mais, era muito forte no Oriente. Então, eles queriam quebrar isso, queriam alargar isso. E para eles fazerem isso, tinham que fazer algo novo, que antes ninguém nunca fazia. E também houve um desenvolvimento de novas tecnologias. Que tecnologias foi essa? Caravelas, certo? Astróbolo, astrólabe, quadrante, bússola e a imprensa também, que assegurou a divulgação de novos conhecimentos, certo? Para isso, nós tivemos o chamado, no pioneirismo português, o que é pioneirismo? É início, é primeiro, é quando começou, né? Eles que começaram, eles que deram o pontapé inicial, Portugal. Primeiro, para entender isso, nós temos que lembrar que houve uma guerra de reconquista, onde os cristãos, olha só, né? Os cristãos, eles lá no século XII e XIII, eles vão reconquistar terras que antes foram tomadas pelos muçulmanos, na região onde hoje é Portugal, certo? Primeiramente os muçulmanos tinham tomado essas terras, os cristãos vêm e expulsam os muçulmanos e retomam a terra onde hoje é Portugal. Isso foi a guerra de reconquista, né? E sobre o pioneirismo português, certo? Sobre o pioneirismo português, nós temos, primeiro, centralização precoce, né? Lembrando que houve uma centralização do poder, né? Até porque nós temos o Estado absolutista, porque pós-Idade Média, né? Nós temos ali grande parte do Estado absolutista, e isso vai trazer uma centralização do poder, principalmente no Reino de Portugal. Nós vamos ter as colônias, né, a partir das suas navegações, vão chegar ao Brasil, vão chegar em outras partes do planeta, e aí você tem uma centralização. Burguesia mercantil. A burguesia, ela tinha uma grande influência nas grandes navegações. Até como já foi falado, ela queria, né, ela tinha a ideia de que ela poderia lucrar muito com isso, ela poderia lucrar bastante, com a ideia de poder ter dinheiro, retorno financeiro a partir dessa ideia de proporcionar a ida de pessoas e de embarcações para outros localidades do planeta, certo? Uma posição geográfica favorável, até porque ela tem Portugal tem uma localização geográfica muito favorável, muito interessante para o processo das grandes navegações, tá certo? Então, quando a gente fala sobre o ponto de vista econômico, né, é muito importante porque esse expansionismo marítimo português, ele contou com um estratégico apoio da burguesia mercantil, como vocês estão vendo aqui. E a partir disso, houve o capital de banqueiros, certo? Que interessavam em lucros e nas vantagens que eles poderiam obter, certo? Como nós falamos do ponto de vista tecnológico, né? Do ponto de vista assim, realmente tecnológico, o que nós vamos ter? Nós vamos ter nada mais nada menos do que novos inventos, né? Novos inventos. E a partir disso também nós temos a chamada Escola de Sagres, que é uma escola que tinha uma iniciativa do infante Dom Henrique, filho do novo monarca português, Dom João I, que estava ali simplesmente para, chamou, né, vários experientes cartógrafos, geógrafos, armadores e navegantes para discutir estratégias que possibilitassem a navegação a longa distância. Então, a partir dessas reuniões que eles obtiveram ali, não foi uma escola formal, mas era um local onde eles discutiam e ensinavam, né, a respeito de como você ter o êxito na navegação. E a partir disso você tem Portugal, né, desbancando outras regiões aí, né? Então, a partir disso você tem novas tecnologias, bússola, né, cartografia. Você tem também a Escola de Sagres, que ensinava, né, e se discutia a respeito das navegações. Nós temos posição geográfica extremamente favorável e privilegiada, né,
que é praticamente na frente do Oceano Atlântico, então essa é uma posição muito privilegiada de Portugal, ok? Nós temos uma burguesia, né? Uma burguesia que faz parte do processo, que está ali junto com eles, no, trazendo, né, e tramando essas grandes navegações. E por último nós temos um pouquinho sobre as viagens, né? As viagens portuguesas. E não foram poucas, né? Foram bastantes, ok? Foram muitas, né? Nós temos várias expedições de Pedro Álvares Cabral, de Vasco da Gama, de Bartolomeu Dias, de Pedro de Corvilha, ok? Lembrando que os primeiros momentos da conquista portuguesa se deu ali no norte da África, depois no sul da África e assim partiu para o Brasil, ok? E foi também até Calcute, né? Calcute foi um dos primeiros lugares onde Portugal alcançou na Índia, né? Então, primeiramente, então resumindo, nós temos que lembrar que Portugal foi o pioneirismo, foi o primeiro a desbravar o Oceano Atlântico, a sair da zona de conforto do mar Mediterrâneo e do Oriente e desbravar aí até outros lugares, até hoje, até antes não alcançados pelos europeus. Ok? Então, quando falamos em grandes navegações, pioneirismo português, se dá pela ideia de que Portugal foi o primeiro a sair do seu país com grandes caravelas para desbancar, para atravessar o Oceano Atlântico e chegar até o outro lado, nesse caso, nas Américas. Beleza, pessoal? Com vocês vai um PDFzinho, vocês leiam e lá embaixo tem algumas orientações para vocês fazerem uma atividadezinha. Beleza? Até mais, um grande abraço.